Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a atividade de SOAP. Para a gente conseguir acessar a listagem, a gente vai em Atividades, Serviços e SOAP. É importante destacar que a atividade de SOAP vai ser um aliado muito grande para a gente conseguir fazer chamadas no host do RN, principalmente para cadastros e para processos. É importante dizer que os serviços no geral, tanto SOAP quanto HTTP, a gente precisa configurar alguns itens no ambiente antes mesmo da gente conseguir executar essas chamadas. Executar o host como administrador, alterar algumas configurações de porta de API, alguns itens nesse sentido. E essa parte a gente não vai trazer nesse vídeo especificamente. Vai ser nos próximos vídeos onde a gente vai falar de como criar o projeto de teste por inteiro. E nessa parte a gente vai passar por cada uma das configurações que a gente precisa fazer. Então aqui, trazendo um pouco sobre o SOAP especificamente, a atividade, para adicionar uma nova, a gente vai clicar no botão de adicionar e aqui a gente vai criar uma nova atividade. Então, SOAP busca escola, por exemplo, para a gente conseguir ter uma visão geral da atividade. Grupo a gente vai colocar todos no ar. Aqui a gente pode colocar a versão 12.1.2010, igual a gente já está fazendo. Aqui ele já trouxe uma versão para a gente. A descrição pode ser busca escola. E aqui dentro da atividade de SOAP, a gente tem alguns campos aqui que a gente tem que preencher. Primeiro, tem um campo que é muito importante, caso ocorra erro em alguma das requisições, o total automação de teste deverá. Isso aqui é um ponto muito importante. O ideal é a gente sempre marcar gerar erro de execução. Então, quando o status code ele for diferente do que a gente espera, ele vai dar erro dentro da execução da atividade e dentro do nosso projeto vai dar erro. Se a gente marcar logar o erro, ele só vai mostrar o erro nos passos e se gerar alerta e continuar, ele vai gerar o status de alerta, mas vai continuar a execução e vai gerar um alerta dentro dos passos também, na parte dos logs. Então, o ideal é a gente sempre marcar erro de execução, a não ser que a gente um cenário bem específico. O próximo passo aqui para a gente é que o SOAP a gente vai conseguir cadastrar várias requisições para uma mesma atividade. Ela é uma coleção de requisições. Mas o ideal é que seja basicamente criada requisições específicas para o que a gente precisa. Então, no caso de busca em uma escola, eu não preciso criar várias requisições para buscar uma escola. Posso criar apenas uma aqui, que vai fazer muito mais sentido. Para eu conseguir criar as requisições, eu poderia clicar em adicionar método e preencher todos os campos aqui. Mas eu vou fazer de uma forma diferente, que é inclusive mais fácil e recomendada. A ideia é a gente recuperar as operações do meu server, web service, e a partir disso eu consigo criar as requisições. Ele já vai me dar um template muito fácil aqui e já vai preencher vários campos para mim. Então aqui eu preciso recuperar as operações, é o primeiro passo, e aqui eu vou selecionar um agent especificamente do meu ambiente e vai ter acesso a esse servidor. Além disso, ele tem que estar online e aqui eu tenho que marcar a URI. No caso do host, vai ser a WSDL, para eu conseguir identificar o sítio dos web services que eu posso trazer. Aqui eu já passei basicamente algumas URLs que a gente vai utilizar. Mais para frente a gente vai entender como que a gente vai construir, como que a gente busca essas URLs, mas para efeito do nosso teste aqui, para a gente conseguir visualizar as operações, eu já tenho elas aqui. Então aqui eu vou copiar a URL WSDL que eu preciso para buscar esse cadastro. Repare que é de data server, que é do host. Clico em recuperar e aqui ele vai recuperar as operações que eu posso utilizar. Tem operações de server, base, o que eu quero é de data server. Eu expando aqui o item e aqui eu quero buscar uma escola, então eu vou utilizar o método read record do host. Clique em adicionar o método para aqui. Quando eu clicar nesse botão de mais, ele vai me levar para essas requisições e aqui ele vai adicionar uma requisição nova. Só que a diferença é que da última vez que a gente clicou em requisições, ele não preencheu nada. Aqui ele já vai ter preenchido vários campos aqui, vai me ajudar bastante. Então aqui ele já preencheu dentro da aba de informações a URL WSDL, qual que é o endpoint e um timeout padrão de 10 segundos que ele vai aguardar antes de dar erro na requisição. Então, se a minha chamada demorar mais de 10 segundos, ele vai ter erro de execução conforme eu preenchi aqui. Eu posso colocar até um tempo maior para efeitos de teste. A descrição dessa chamada, então vai ser busca escola. Repare que ele já preenche aqui também, espelha para mim, para ficar mais fácil na hora que eu estiver visualizando minhas requisições. E aqui eu posso selecionar o status de HTTP esperado. Importante a gente executar o processo manualmente antes para a gente conseguir avaliar qual que é o status HTTP. No meu caso é o status 200. Além disso, eu tenho abas de mensagem aqui, autenticação e ações. Para a aba de mensagem, quando eu clicar, eu tenho um SOAP Action para preencher aqui e eu tenho um envelope SOAP, no caso um XML que eu vou enviar dentro dessa requisição para eu conseguir validar o meu teste, né? No caso, eu vou executar o processo. Aqui, como eu quero executar um processo de busca da escola, eu vou selecionar o SOAP que eu já criei aqui previamente, já fiz manualmente, para ele buscar uma escola. Ele vai buscar do módulo educacional a primeira escola com ID, a primary key 1 e da coligada 1. Aqui eu já tenho a mensagem pronta, vou para a autenticação, que vai ser a autenticação que eu vou precisar fazer para fazer essa chamada.
Aqui eu vou precisar de um usuário que tenha permissão nesse módulo. No caso, eu vou usar um usuário interno dentro aqui do treinamento. E aqui eu posso buscar também o domínio, se eu quiser, eu posso preencher, caso necessário. No meu caso, não é necessário. Aqui eu clico em ações e eu posso fazer duas coisas. Tanto deletar essa requisição, se eu quisesse limpar, no caso esse registro, nessa listagem, ou clicar em executar essa requisição. Ou seja, eu posso testar essa requisição aqui individualmente. Então eu clico em executar requisição, seleciono o meu servidor do Agile, que também tem que estar disponível, clique em executar e aqui eu já vou conseguir ver o resultado dessa chamada. Então, consegui testar essa requisição aqui. No caso, eu posso deletar essa requisição se eu quiser, e eu tenho outras operações aqui em cima que eu posso fazer. Entre elas, eu tenho alteração em massa, quando eu tenho diversas requisições, eu quero alterar um parâmetro em todas elas, e aqui eu tenho algumas opções. Tem alterar o RI da coleção, SOAP o endpoint SOAP, das requisições, o timeout do XML, o usuário, a senha ou o domínio de cada uma delas. Se eu clicar assim em alterar, ele vai alterar todas. Eu também tenho a opção de executar todas as requisições de uma vez. Então eu clico em executar todas, seleciono também o servidor, clico em executar e aqui ele vai executar todas as requisições. Posso clicar para expandir e ele vai mostrar o resultado de cada uma. Status code e a resposta na chamada. Então, dessa forma, eu consigo validar a questão da execução da atividade de SOAP dentro das próprias requisições e eu consigo trabalhar aqui dentro da criação dos projetos de teste utilizando o SOAP. Mas para frente a gente vai entender como é que funciona para eu criar esse XML, que é o processo que é o mais importante dentro do RM, e também pode ser utilizado por outras ferramentas, através da mensagem aqui do XML para outros servidores. Então essa foi a atividade SOAP. Então até o próximo vídeo.